diálogo pelas redes sociais. Bom, o que eu fiz aqui de planejamento para a nossa palestra de hoje, nesse tempo que me foi concedido? Eu vou fazer aqui uma análise introdutória e tentar explicar o porquê me parece que, de fato, o CPC é a lei mais importante do Brasil. E depois eu vou, aí sim, entrar no histórico desse código do CPC, falando um pouco do passado, falando um pouco do presente e falando um pouco daquilo que eu imagino que possa ser do futuro. Então, eu vou dividir a minha exposição em 4 partes, para quem vai nos acompanhar aí, sabendo, portanto, desde logo, que eu quero me desincumbir nessa primeira parte dessa minha responsabilidade de chamar o CPC da lei mais importante do Brasil. Por que eu afirmo isso? Claro, de propósito, como disse anteriormente, para provocar os colegas. Bom, a primeira justificativa dessa minha afirmação é que nós vivemos, felizmente ou infelizmente, depois mais adiante eu vou tentar explicar o porquê dessa dúvida, nós vivemos um país litigioso. Nós temos 77 milhões de processos tramitando, pendente de tramitação, esse dado do final de 2019, divulgado pelo relatório X em números do CNJ no ano de 2020. O relatório de 2021 ainda não saiu, mas duvido que tenha havido uma grande modificação. Então, nós podemos trabalhar com esse número. São 77 milhões de processos pendentes. Isso é realmente maior do que a população de muitos países do globo terrestre. Isso é mais do que muita gente pode imaginar, né? Nós não temos nem ideia da quantidade de processos que significa 77 milhões de causas pendentes. É claro que muitas delas não são, obviamente, relativas ao processo civil. Muitas são causas criminais, por exemplo. Mas, mesmo elas, e daqui a pouco eu vou afirmar isso, elas também se abeberam, elas também conseguem ser regidas de alguma maneira pelo CPC. Então, seja porque eu tenho aplicação direta do CPC nas causas processuais civis, seja porque o CPC é aplicado de forma supletiva em outras demandas, eu afirmo que o CPC é a lei mais importante do Brasil. E vou começar a justificar essa minha afirmativa a partir de agora. Como nós sabemos, o Código foi publicado em 2015 e entrou em vigor em 2016. Então, de lá para cá, nós temos 5 anos de vigência e já foi possível perceber a influência dessa norma, que tem mais de 1.000 artigos em todas as searas do direito. E vou trazer aqui aos colegas algumas provas do que eu estou alegando, que, afinal de contas, professor de processo que não traz prova não pode ser professor de processo. A gente precisa, de fato, demonstrar o que está sendo alegado. A primeira justificativa dessa minha afirmação é o artigo 15 do Código, que diz expressamente que, na ausência de normas específicas de processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições do Código aplicam de forma supletiva e subsidiária. Portanto, também esses outros ramos de direito se valem do CPC de forma supletiva. E eu vou mais além. Para quem gosta de penal, eu sei que tem aqui muitos colegas que são da área criminal, nós podemos perceber nitidamente a influência do CPC numa cópia, exatamente uma cópia que foi feita pelo pacote anticrime, a lei número 13.964 de 2019. No seu artigo 315, simplesmente copiou e colou o artigo 489 do CPC, provando que, de fato, havia ali uma influência. O legislador, quando foi trabalhar com o processo penal, ele pensou, deixa eu ver uma regra boa, e foi ao CPC e copiou a regra que trata da motivação das decisões judiciais. Então, essa é uma primeira prova do que eu estou alegando. Na verdade, a segunda. A primeira é o artigo 15 e a segunda. O pessoal que é da área do direito do trabalho. Não, o professor Márcio está sendo exagerado. Então, você que gosta da área do direito do trabalho, que trabalha com o direito do trabalho, com perdão da redundância, a reforma trabalhista também fez a mesma coisa. Ela se inspirou no CPC de 2015. Vou trazer aqui alguns dispositivos que mostram o que eu estou dizendo. O artigo 855-A da CLT manda expressamente se aplicar Código CPC. Manda expressamente se aplicar o Código de Processo Civil. Manda expressamente aplicar o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que foi regulado pelo CPC nos artigos 133 a 137. Outra demonstração do que eu estou dizendo. O artigo 833-A da CLT fala da possibilidade de se protestar nos cartórios de protesto a sentença trabalhista transitada em julgado, assim como acontece no artigo 517 do CPC. A ideia, portanto, veio no CPC e a CLT depois copiou a ideia. Vamos imaginar que você não seja um expert nem em penal, processo penal, e nem em trabalho. Você é um expert no direito privado, no direito empresarial.
A Lei da Liberdade Econômica, também recente, modificou os parágrafos 12 e 13 do artigo 13 da Lei 10.522, de 2002, para expressamente fazer menção a um instituto que foi regulado pelo CPC de 2015, que são os negócios jurídicos processuais, com base no artigo 190. Então, essa lei, a Lei da Liberdade Econômica, fala expressamente da possibilidade da realização de negócios jurídicos processuais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no artigo 190 do CPC. Imaginemos que você é um expert em direito tributário. A Lei da Transação Tributária, mais expressamente o artigo 20 dessa norma, que é a 13.988 de 2020, fala expressamente também do CPC. Diz que não é possível se fazer acordo, que a Fazenda Pública não pode fazer acordo quando houver precedentes persuasivos a favor da Fazenda Pública. E aí ele manda aplicar o artigo 927, incisos 1, 2, 3 e 4 do CPC. Mais recentemente, e para dar uma última prova do que eu estou tratando, se você for um expert em direito falimentar, a recente lei de falências, a lei 14.112, diz no seu artigo 3º, parágrafo 3º, perdão, no seu artigo 22, inciso J, determinando a aplicação do artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Em outras palavras, a lei de falência manda aplicar o sistema multiportas, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, que está previsto nesse artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Além disso, essa mesma norma, a Lei de Falências nova, no seu artigo 189, parágrafo 2º, fala expressamente também em negócios jurídicos processuais, um outro instituto que, como já citei, está regulado no CPC. Como então vocês podem perceber, o CPC passeia por todos os ramos do direito, claro que com mais ou menos intensidade, conforme o caso, e é uma norma que vem sendo demonstrada na prática, que influencia não só o judiciário, como também o legislativo. Temos diversas normas que se inspiraram direta ou indiretamente no CPC. Bom, o que eu quero então nessa segunda parte da minha exposição? Falar um pouco do passado. Por que essa norma é assim tão importante e por que nós estamos no momento atual? Nós vivíamos no CPC antigo, no CPC de 1973, que entrou em vigor em 74, basicamente uma balbúrdia processual, se é que a gente pode assim chamar. Nós tínhamos um código, portanto, prévio à Constituição de 88, que cuidou da imensa maioria dos processos durante todo esse período e que foi sendo modificado de forma paulatina por diversas reformas. Nós, na verdade, não tínhamos mais um código, nós tínhamos um retalho, que era cada vez remendado que surgia uma necessidade. Então, só para ficar em um exemplo, um dos recursos mais importantes do sistema processual brasileiro é o recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento foi modificado pelo menos 4 vezes por diversas normas por conta da dificuldade que era encontrada no momento presente. Então, lá, por exemplo, em 2005, houve uma norma para tentar mudar o CPC, para dizer que o agravo de instrumento deveria ser regulado de determinada maneira. O tempo mostrou que isso não foi suficiente. Fizeram outra reforma. Em 2007, houve uma outra reforma. E depois, assim sucessivamente. A prática, portanto, estava mostrando que mesmo quem estava estudando o CPC de 73, mesmo quem dava aulas do código, mesmo quem trabalhava com ele no dia a dia, não conseguia mais acompanhar a quantidade de reformas e não conseguia perceber realmente uma mudança substancial na efetividade do processo. Portanto, diante desse caos, foi criada uma comissão pelo Senado Federal em 2009, no finalzinho de 2009, e essa comissão foi presidida pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, hoje ministro Supremo, presidente do Supremo e do CNJ. Luiz Fux, junto com uma comissão de juristas composta por professores e professoras de vários lugares do Brasil, por exemplo, aqui de Minas, o professor Humberto Osório Júnior, mestre de todos nós, eles apresentaram um anteprojeto de reforma que, na verdade, era um novo código. Esse anteprojeto ganhou, já em 2010, o número 166 no Senado Federal. Era o PLS, Projeto de Lei do Senado, 166 de 2010, que tramitou no Senado de forma até rápida e foi aprovado no Senado ainda no ano de 2010, sendo enviado para a Câmara dos Deputados nesse mesmo ano. E lá ganhou o número 8.046. Era o famoso PL 8.046.
Na Câmara dos Deputados, o código encontrou muitos obstáculos. Houve muito debate, foi formada uma nova comissão de juristas diferente da primeira, bastante plural. Foram feitos debates públicos dos mais variados, né, audiências públicas. Houve um grande debate, praticamente todas as áreas do direito da sociedade participaram da elaboração desse código. É bem verdade, claro, que o código ideal não existe. Se me dissesse se eu poderia modificar algumas regras, obviamente que eu poderia, e qualquer um de nós aqui que estamos assistindo, nos acompanhando, também teria a sua sugestão. Mas o código possível, o código do momento, o código mais democrático que nós tínhamos até então, apareceu de fato em 2015. Ele, depois de 4 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, foi publicado em março de 2015, a Lei 13.105, e tinha uma vacatio legis de 1 ano, e, portanto, ela só entrou em vigor em março de 2016. Essa norma, como eu disse, ela é gigantesca. Se vocês me perguntarem, Márcio, você consegue dizer exatamente de cabeça quais são os artigos do Código? Eu não consigo. Talvez daqui a 10, 15 anos, se essa pergunta me for feita novamente, eu também não vou conseguir, porque é uma norma gigantesca. É uma norma que regula, como disse anteriormente, no começo da minha exposição, todos os processos judiciais e administrativos do Brasil, de forma direta ou indireta. Mas essa norma trouxe questões muito interessantes, e eu ainda estou tratando do momento passado. Ela trouxe ideias que, com o tempo, foram ou não acolhidas, e daqui a pouco eu chego no momento presente. E eu queria trazer à baila apenas 2, para ficar dentro do meu tempo. A primeira delas foi uma ideia bastante interessante, prevista no artigo 12 do Código, e se os colegas estiverem com ele aberto, ou puderem abrir, vão ver que o Código começa com as normas fundamentais do processo. Foi uma iniciativa muito interessante para demonstrar que, de fato, é necessário trabalhar as regras constitucionais dentro do processo. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas naquele momento de 2015, que é o momento passado que ainda estamos, isso não era assim tão óbvio. A doutrina defendia há muitos anos, mas muitos operadores do direito, muitos magistrados, deixavam de aplicar regras constitucionais dizendo que elas não estavam previstas na lei, por incrível que isso possa parecer. Então foram colocadas regras constitucionais no CPC. E uma delas, uma das normas fundamentais que tentava trazer a previsão de isonomia, a meu juízo, está lá no artigo 12, que é uma tentativa de organização dos processos. O que esse artigo 12 fez foi criar uma ordem cronológica de julgamentos. A ideia da Câmara dos Deputados, né, que foi consubstanciada no CPC, nesse dispositivo, foi de fazer com que houvesse, na tramitação corriqueira do dia a dia da vara, uma ordem de julgamento, para evitar situações que estavam existindo, de que, eventualmente, alguma causa passasse na frente da outra. E essa era uma das grandes críticas que se fazia ao sistema processual brasileiro, e até hoje, infelizmente, ainda se faz. O advogado que conhece o magistrado, o advogado que é conhecido na comarca, o advogado que tem mais influência, o cliente, eventualmente, com mais poderio econômico e financeiro, ele acaba passando na frente uma causa não tão importante. Então, o dispositivo teve essa ideia. Vamos democratizar, vamos criar uma fila. Claro que vão existir exceções, né? Uma tutela de urgência, uma questão de saúde. Infelizmente, em momentos de crise, a gente pode citar esse exemplo. Ela vai pular a fila. Mas, como regra, havia ali, naquele momento, uma ideia interessante. O problema é que essa regra ela foi mitigada, para não dizer praticamente abandonada, ainda no momento passado, pela Lei 13.256, ainda de 2015. O Código de Processo Civil é uma norma tão interessante que, quando ele entra em vigor, ele já entra em vigor reformado. Porque durante a tramitação do Código, a regra passou tranquilamente. Quando o Código foi aprovado, vários operadores do direito analisaram de fato o Código. Deixa eu olhar realmente o que aconteceu. Não estudaram o projeto de lei. E quando viram, perceberam que havia lá esse dispositivo. Dizendo, isso vai ser um caos, aqui na minha vara vai ser uma confusão danada. E aí mudaram o dispositivo para colocar uma expressão preferencialmente. O código vai observar a ordem, o juiz vai observar a ordem cronológica do processo preferencialmente. E, na prática, eu desafio os colegas que já trabalham com CPC há algum tempo a me trazer exemplos de aplicação do artigo 12. Essa palavra, preferencialmente, praticamente esvaziou o conteúdo do dispositivo.
Eu tenho sempre perguntado, toda vez que eu vou falar em algum lugar, se já viram a aplicação desse dispositivo, e eu só vi uma vez até hoje, que foi uma hipótese do tribunal. Chego, então, no momento presente. Como os colegas podem perceber, o código trouxe situações interessantes, coisas boas, coisas que eram não tão boas e coisas que tinham ideias boas, mas que foram baldadas logo no início da sua tramitação. O que hoje, depois de 5 anos que esse código está em vigor, o que a gente consegue perceber, a meu juízo, obviamente, de coisas positivas? Vou trazer aos colegas aqui 3 exemplos. O primeiro deles está no artigo 932, parágrafo único, que, cumulado com o artigo 4º, que é também uma norma fundamental, fala do princípio da preservação da primazia do mérito. Os advogados que estão aqui me ouvindo, que ainda vão me ouvir, nessa palestra certamente deve ficar gravada aí, vão se lembrar a dificuldade que era para se interpor um recurso pelo código passado. Eventualmente, um vício meramente formal, como, por exemplo, uma guia preenchida de forma incorreta, ou, eventualmente, algum problema na hora de trocar o número do processo, ou a juntada de um termo de subestabelecimento errado, ou a não juntada, enfim, servia para poder fazer com que a causa não fosse apreciada em seu mérito. Era isso o que a doutrina chamava de jurisprudência defensiva. Os tribunais criavam meios para se defender da enorme quantidade de processo. E o artigo 4º do CPC, com o 932, parágrafo único, tentaram resolver esse problema, dizendo que é direito da parte, quando é encontrado algum tipo de vício formal dessa maneira, ainda que em grau recursal, sanar esse problema. Desde que seja, portanto, um vício sanável, você vai ter uma segunda chance. Você vai ter que ser intimado, é um direito que a parte tem de ser intimada para complementar, para arrumar, para revisar esse problema em 5 dias úteis, que se trata de um prazo processual. Essa norma, ela, na verdade, é um parágrafo único no meio de um dispositivo, mas é fundamental, porque ela mudou a forma como os recursos têm sido julgados. O número de inadmissões por questões formais decresceu de forma substancial. É bem verdade que a jurisprudência defensiva se reinventa. Há outros tantos e outros casos que vão surgindo, e o código não tinha como prever todos, né? Basta se pensar na ideia do feriado local, eu não vou tratar disso agora, não é o nosso objetivo, mas fica aí a dica para o pessoal consultar a jurisprudência do STJ a respeito da existência ou não de um feriado local, né, que não seja federal, que possa ou não atrapalhar a contagem do prazo. Um segundo exemplo, também no momento presente, que me parece bastante importante, foi a valorização da autonomia da vontade das partes. O CPC colocou as partes em pé de igualdade com todos os demais sujeitos do processo. Para usar uma expressão da moda, o CPC empoderou as partes. E a gente consegue perceber isso nitidamente no artigo 8º, no artigo 190 e no artigo 200. O artigo 8º diz que o ordenamento jurídico deve ser observado pelo juiz e não apenas a lei, como dizia o Código Antigo. E quando ele fala ordenamento jurídico, ele também chancela os atos voluntários da parte. E lá no artigo 190, já citado no começo da exposição, e no artigo 200, a gente consegue perceber a possibilidade de realização de negócios, de convenções processuais pelas partes que alterem o procedimento. Então, por exemplo, no eventual processo em que eu advogue para determinada parte, o doutor Ciro advogue para outra parte, nós podemos, eventualmente, entabular que nenhum de nossos clientes vai se valer, por exemplo, de uma execução provisória. Eu não executo, te comprometo a não executar provisoriamente, nem você me executa. Por que nós faríamos isso? Porque a execução provisória, para quem já estudou, prevista lá nos artigos 520 a 522 do CPC, ela traz, na verdade, bastante problema para as partes. Então, nós temos ali uma insegurança, uma decisão que pode amanhã ser modificada, então nós vamos fazer um acordo. As empresas não podem ficar tranquilas, que enquanto não transitar em julgado, a gente não vai se executar. Há algum problema na realização desse acordo? Muito pelo contrário. Ninguém é obrigado a promover uma execução provisória, nesse caso nós fizemos um acordo prévio. E se caso amanhã alguém descumprir esse acordo, o juiz vai ter que regulamentar. Essa é uma regra que não está expressa no Código, mas que foi criada pelas partes, por força da possibilidade da preservação da autonomia da vontade. Esse é um campo, inclusive, muito interessante de estudo para quem está se preparando para fazer concurso público, para quem está também pensando em fazer monografia de final de curso, é um tema bastante interessante.
para ficar no terceiro e último exemplo, antes de partir para o futuro, me parece que também é salutar reforçar a importância que o código deu para a preservação do contraditório, especificamente no artigo 10 daquele código do CPC. E aí os colegas podem dizer, mas professor, vem aqui 5 anos de vigor do código para falar de contraditório, uma norma que remonta aos séculos anteriores. Isso, de fato, é o momento presente? Felizmente ou infelizmente, como queiram, sim. Nós estamos vivendo um momento em várias partes da vida, em várias questões do dia a dia, cada vez mais as obviedades precisam ser ditas, precisam ser reafirmadas. E essa é uma obviedade fundamental. Ninguém pode receber uma decisão judicial que lhe for desfavorável, salvo as exceções legais, sem antes ter tido o direito de falar a respeito daquele conteúdo, sem antes ter tido o direito de se defender. É uma regra básica que o juiz não pode formar o seu convencimento sem antes ouvir as duas partes. Isso está expressamente previsto no artigo 9º, mas ele tem um detalhe a mais, que não é apenas detalhe, previsto nesse artigo 10 que eu já citei, que diz que mesmo para as matérias de ordem pública, mesmo para aquelas matérias chamadas de cognoscíveis de ofício, de conhecimento de ofício, o juiz deve conhecer, ele não pode julgá-las sem antes ouvir as partes. Há aqui, portanto, a positivação de uma regra que na Europa já tem mais de 100 anos, que é a diferença substancial entre conhecer de ofício e decidir de ofício. O juiz é obrigado a conhecer de ofício de várias questões, por exemplo, a existência de prescrição, por exemplo, a existência ou inexistência de legitimidade de uma das partes, a existência ou não de uma incompetência absoluta. Todas essas são questões que o juiz deve conhecer de ofício, porque dizem respeito à validade do processo. Mas o fato de permitir, ou determinar, melhor dizendo, a lei, que o juiz conheça de ofício, não significa que ele deva surpreender as partes com uma decisão a respeito disso. Portanto, mesmo que ele se depare com uma dessas questões, ele, antes de decidir, deve intimar as partes para se manifestarem a respeito, sob pena de nulidade. Essa é uma decisão chamada pela doutrina clássica de decisão de terceira via, decisione della terza via em italiano, ou também chamada em Portugal de decisão de algibeira, porque as partes estão discutindo a tese A ou a tese B, e o juiz surpreende as partes, tirando da algibeira, tirando do bolso, uma tese C, uma tese D, que ninguém havia enfrentado. Isso viola o contraditório material, ou também chamado de contraditório participativo. E o Código se preocupou com isso de tanta forma que ele se permite ser repetitivo. Convido os colegas a olhar o parágrafo 5º do artigo 921. Quando ele vai tratar de execuções, ele diz, mais uma vez, mesmo que o juiz tenha percebido que ocorreu a prescrição de uma execução, por exemplo, uma execução fiscal que está parada lá na vara há um tempão, não se encontra patrimônio do executado, ocorreu a pressão intercorrente, o juiz percebeu que isso aconteceu, mesmo nesse caso, antes de reconhecer a existência da prescrição, ele deve ouvir as partes. Percebam os colegas que, portanto, o Código repete o que ele falou no artigo 10, de propósito, para que a gente não se esqueça que essa norma deve ser aplicada todo o tempo. E alguns podem dizer, mas para que eu vou intimar as partes se eu já sei que ocorreu ali a prescrição, ou se eu já sei que ocorreu, que há incompetência absoluta? Ora, o juiz que não se permite influenciar, ele é necessariamente um juiz parcial. Temos, infelizmente, exemplos de parcialidade dos juízes sendo reconhecida nos tribunais superiores. O juiz já vai pré-determinado a julgar de acordo com determinada tese. E ele, como nós, também é humano. E ele pode se equivocar. Basta pensar no exemplo da prescrição. Imagine que as partes não tenham levantado a tese porque uma das partes notificou a outra extrajudicialmente. A notificação extrajudicial interrompe a contagem da prescrição. E essa notificação não foi aos autos por algum motivo. O juiz, portanto, não conhece dela e acha que está prescrito, mas na verdade não está. E por isso, inclusive, que as partes de boa-fé nem levantaram a questão da prescrição, porque sabiam que não tinha ocorrido. O juiz acha que está prescrito, identifica o vício e já julga, desde logo, ofendendo o artigo 10. Nesse caso, ele vai certamente proferir uma decisão injusta, uma decisão incorreta, porque provavelmente até as próprias partes que têm direito à apreciação do mérito, propriamente dito, vão dizer, olha, não tem prescrição.
porque houve uma notificação extrajudicial. Percebam, portanto, que por mais absurda, ou por mais inequívoca, por mais manifesta que seja, eventualmente, a matéria de ordem pública, o juiz precisa ouvir a parte, ou melhor, as partes, previamente. E aí eu chego na última parte da minha exposição, falando sobre o futuro, que me parece que está por vir. Obviamente que eu não tenho o dom de prever nada, né? Se tivesse, certamente não seria professor de processo civil, né? Mas o que a gente tem aqui é um prognóstico. O que eu tenho aqui é uma tentativa de mostrar o que está vindo por aí e o que pode reforçar, o que já existe, que pode ser reforçado no futuro. E aí eu trouxe aos colegas 4 pontos que dizem respeito ao que vem pela frente. O primeiro deles tem a ver com a aplicação da inteligência artificial ao direito processual. É esse também um dos temas da moda, né? Eu, particularmente, não sou, muito pelo contrário, uma pessoa tecnológica, né? Vocês podem ver que, mesmo nesse momento de pandemia, minha palestra é garganta e mais nada, né? Infelizmente, não tenho o dom de apresentar slides, de fazer aplicativos, até quero um dia conseguir fazer, mas infelizmente não tenho. Mas ainda assim eu tenho que reconhecer que a tecnologia veio de uma forma inescapável. Não dá mais para nós fecharmos os olhos para a influência da inteligência artificial no direito processual. Na semana passada, inclusive, houve um grande evento promovido pela OAB de Minas, aqui em Juiz de Fora, que contou com mais de 2.000 inscritos, 2 dias de palestras sobre isso. Essas palestras vão ser divulgadas recentemente, vão ser divulgadas daqui a pouco, me parece semana que vem, pela OAB MG Juiz de Fora. Mas a minha exposição já está lá no meu canal do YouTube, para que o pessoal quiser conhecer, @professor Márcio Faria, youtube.com, professor Márcio Faria, vão encontrar. Mas, especificamente em relação a esse tema, eu queria apenas trazer alguns, eu estou apenas levantando ideias para demonstrar o que eu estou dizendo. Não sei se os colegas conhecem alguns sistemas que já foram desenvolvidos nos mais diversos tribunais espalhados pelo Brasil. Um deles é o sistema ELIS, que ganhou esse nome porque o servidor que ajudou a desenvolver tem uma filha pequenininha, hoje já deve estar um pouquinho maior, né, chamada Elisa, ele homenageou a filha com esse nome. Lá no Tribunal de Justiça do Pernambuco. O que fizeram os servidores do TJPE? Eles desenvolveram um sistema, né, com base em inteligência artificial, e esse sistema conseguiu identificar processos de execução fiscal que estavam parados e que precisavam ter um andamento. Aquilo que, na verdade, eles já faziam, desenvolveram que o sistema pudesse fazer algo por eles. Os resultados foram tão impressionantes que esse sistema, essa experiência, foi premiada e tem sido replicada em vários outros lugares do país. Só para que os colegas possam perceber, o sistema ELIS conseguiu, em 15 minutos, menos do que o tempo que eu estou aqui falando, fazer o trabalho que toda a Secretaria do Tribunal de Justiça fazia em 1 ano e meio. Em 15 minutos, esse sistema conseguiu movimentar 70 mil processos. Algo que, obviamente, o ser humano não conseguiria fazer com essa rapidez. É importante dizer que ele não está decidindo 70 mil processos. Ele estava apenas fazendo atos burocráticos, organizando, separando, catalogando, fazendo com que o processo ande melhor para que o juiz possa decidir. Essa tarefa burocrática, que antes levava todo esse tempo, foi feita muito rapidamente pela máquina. Vou dar apenas mais 2 exemplos. Se nós formos ao STF, há também um sistema de inteligência artificial chamado Vitor. E esse nome é em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que na década de 60 foi quem pensou na criação das súmulas, que a gente tanto fala hoje, mais precisamente em 1963. O ministro Vitor Nunes Leal, para tentar organizar a jurisprudência do Supremo, pensou na criação dos verbetes de súmulas. Aquelas súmulas que costumam ficar lá no final do código, a gente acha e usa como argumentos. Naquele momento não existia, e era muito difícil, principalmente para os ministros novos que chegavam na corte, saber como era a jurisprudência do Supremo. Nós estamos falando da década de 60 do século passado, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. Então, o ministro Nunes Leal pensou em organizar as súmulas para orientar os próprios ministros. Mas, com o tempo, os advogados começaram a perceber
que aquelas súmulas que orientavam os ministros também poderiam ser usadas como argumentação, que, afinal de contas, se os ministros se orientam com base nesses verbetes, se eu começar a alegar a minha tese também com base nisso, a tendência é que eu consiga ganhar a minha causa. Então, a súmula que surgiu no momento interno acabou ganhando espaço extramuros. E essa foi uma ideia embrionária e que a gente tem hoje, obviamente. Então, o ministro Vitor Nunes Leal foi homenageado com um nome, com esse nome que foi dado à inteligência artificial, porque ele serve também, em certa medida, para isso, para organizar a jurisprudência do Supremo. Esse sistema, e convido os colegas a conhecer as palestras do professor Alexandre Freire, que é um professor do Maranhão, que trabalha no Supremo com inteligência artificial. O professor Alexandre Freire tem dito que esse sistema permite, por exemplo, que o computador leia a petição do advogado, identifique qual é a tese jurídica que está sendo ali tratada. E, obviamente, já vai trazer os precedentes que devem ser aplicados àquele caso. Então, esse sistema, ele não só otimiza o trabalho, como ele tende a evitar injustiças, com aquela ideia de que, porque o meu caso, que é igual ao do colega, foi julgado de uma forma e a do colega não foi, e o meu foi julgado de forma diferente. Claro que a decisão continua sendo do homem, continua sendo humana, continua sendo dos ministros, mas o sistema permite essa indicação. Olha, para esse caso, os precedentes que o Supremo já tem são esses aqui. E aí, obviamente, o ministro vai analisar se, de fato, o computador, né, ele trouxe a alternativa correta. No STJ, existe também um sistema parecido, chamado Sócrates, com também várias ferramentas que auxiliam os ministros do Tribunal Superior. Se os colegas forem pesquisar, o CNJ tem divulgado isso, principalmente a partir da gestão do ministro Fux, presidente do CNJ. Eles querem implementar o que tem chamado de Judiciário 4.0. Já há mais de 40 tribunais espalhados pelo Brasil que adotaram ou estão por adotar medidas de inteligência artificial. Então, se eu pudesse dar uma dica, principalmente aos alunos que estão aí na faculdade, estudem esse assunto. Isso vai ser uma tendência que não tem como fugir mais. O segundo ponto do futuro, e também, claro, né, é o que eu penso, não sei se vai acontecer, é entabulado a partir de 2 projetos de lei, que são o PL 4257 de 2019 e o 6204 também de 2019. Esses 2 projetos de lei tramitam no Senado Federal e dizem respeito à desjudicialização da execução, a tentativa de se diminuir o número de execuções que hoje tramita no Brasil. No começo da minha exposição, eu disse que eram 77 milhões de processos pendentes no Brasil. Desse número, 55%, vou arredondar, 55% são de execuções. Só de execuções fiscais, são 30 milhões de execuções fiscais pendentes. Não dá, realmente, para, nesse universo de processos, a gente ter um judiciário que trate as causas de forma correta. E aí, o que esses 2 projetos pretendem, não é o objetivo da minha exposição, mas eu quero apenas levantar a ideia para que os colegas depois possam estudar o tema. O que esses 2 projetos pretendem é retirar, total ou parcialmente, do judiciário as execuções civis e as execuções fiscais. O primeiro, 4257, fala de execução fiscal, e ele vai permitir, por exemplo, que os embargos à execução, em vez de serem julgados pelo judiciário, possam ser julgados por uma câmara de arbitragem, desde que, claro, as partes assim consintem, que não deixa de ser uma forma de retirar demanda do judiciário. E o outro projeto, o PL 6204 de 2019, ele tenta colocar as execuções civis nos cartórios extrajudiciais, mais precisamente nos tabelionatos de protestos. Então, se amanhã eu quiser executar alguém que está me devendo um cheque, uma nota promissória, um contrato, em vez de ir ao judiciário, eu iria até o cartório. E o cartório que iria praticar os atos de execução. Claro que haveria, em todos os 2 casos, o controle do juiz se houvesse algum problema, né? Mas a demanda não seria inicialmente levada ao Poder Judiciário, e sim ao sistema extrajudicial. Depois eu convido os colegas a conhecer várias palestras e lives e aulas que eu já dei sobre isso. Esse é, inclusive, o tema do meu pós-doutorado, que o Dr. Ciro se referiu no início da exposição. E aí, encaminhando para o meu final, na minha conta aqui eu tenho apenas 8 minutos, eu queria chamar a atenção a mais 2
dois pontos que me parecem do futuro. O primeiro deles tem a ver com o reforço ao sistema multiportas, em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º, que eu já me referi no início da exposição, e a busca de soluções negociadas. Eu quero aqui ser, como dizem os baianos lá, né, onde eu fiz meu pós-doutorado, ser um pouco ousado. Mineiro não é muito, né, mas um pouco ousado. Eu tenho pensado muito a respeito disso e fica aí como reflexão também no futuro, para que nós possamos debater a respeito, que não vai demorar muito, nós vamos começar a perceber que aquela ideia da Constituição 88, de abertura das portas do judiciário, da forma como foi, da forma como era necessário, porque nós precisávamos de um movimento de acesso à justiça, precisa ser repensado. Principalmente, por exemplo, nos juizados especiais cíveis, em que nós temos uma ampla facilidade de acesso ao Poder Judiciário, fazendo com que, na prática, o Judiciário, em muitos lugares, não sei aí Barbacena, mas aqui em Juiz de Fora eu tenho notícia, e sei de vários outros lugares, em muitos casos, o juizado demore mais até do que a justiça comum. Porque eu tenho um local em que eu posso litigar de forma gratuita, mesmo eu tendo, não é o meu caso, infelizmente, mas mesmo eu tendo 10 milhões de reais no banco. Não preciso pagar as custas processuais. E é uma falácia achar que o judiciário trabalha de forma gratuita. Todos estamos pagando por essas causas que tramitam no judiciário. Era necessário, obviamente, facilitar o acesso à justiça, mas será que da forma como foi colocada, não é hora hoje, 30 anos depois, praticamente, da Lei 9.099, 25 anos depois da Lei 9.099 de 95, será que não era hora de repensarmos esse sistema? Será que esse sistema não incentiva o litígio, em vez de contribuir para que nós busquemos soluções negociadas? Será que nós não estamos treinados demais para litigar? E aqui eu faço meia-culpa, dou aula de recurso, dou aula de execução, né? Em vez de termos que ficar treinados para negociar. Basta pensar, por exemplo, na sistemática do Código prevista no artigo 515, que fala dos títulos executivos judiciais. Se os colegas perceberem, a decisão do juiz, que é aquela que a gente gosta, espera, aquela sentença bonita, motivada, cheia de preliminar, cheia de doutrina, citação de jurista alemão, né, citação de não sei mais o quê, de julgado de não sei da onde, para efeito de execução, ela tem exatamente o mesmo peso que um acordo homologado pelo juiz, que foi entabulado pelas partes, eventualmente depois de longas sessões de mediação ou de conciliação feitas por profissionais especializados. Para efeito de execução, uma folha dizendo que o autor tem direito a receber X do réu e que aquilo foi passado por uma sessão de mediação, por exemplo, e homologado pelo juiz, serve exatamente a mesma coisa. E, obviamente, que, nesse primeiro caso, a sentença judicial, bonita, fundamentada, que adveio de um processo, demorou muito mais tempo do que o acordo homologado depois de sessões de mediação. E vale dizer, em alguns ramos específicos do direito, a mediação é muito mais impactante do que a decisão judicial. Basta pensar, por exemplo, no direito de família, basta pensar no direito de vizinhança. São situações em que a sentença resolve o caso hoje olhando para trás. Mas as partes vão continuar tendo ali uma relação próxima, ou porque são pai e filho, ou marido e mulher que tem ali um filho, ou o vizinho que está ali todo dia se encontrando no corredor, se encontrando ali na garagem do prédio. A mediação tende a acalmar os ânimos. Me parece que, no futuro, nós vamos perceber isso muito mais nitidamente do que temos hoje. É claro que isso já vem acontecendo de algum tempo, a lei de mediação, a 13.140 de 2015, mas ela precisa ser enfatizada, ela precisa ser reforçada. Em alguns sistemas, não é o nosso caso, há nas faculdades curso de mediação obrigatória, curso de arbitragem obrigatório, curso de conciliação obrigatório. Aqui na nossa grade, eu sou chefe do departamento de direito processual aqui na JF, nós temos direito processual do 4º período até o 10º. Então, o aluno passa boa parte da faculdade aprendendo a litigar. Temos uma cadeira de mediação que ainda é facultativa. Então, esse problema acontece em todos os lugares. Eu falo da minha experiência para não parecer que a gente aqui está melhor que os outros, muito pelo contrário. E, para terminar, aqui eu queria trazer um relato da minha experiência atual. Foi citado no começo pelo Dr. Ciro. Estou participando de uma comissão que tem estudado
as reformas de execução civil, uma comissão que foi nomeada pelo ministro Fux no final do ano passado, que é composta por professores, por advogados, por desembargadores, ministros do STJ, conselheiros do CNJ, defensor público, enfim, várias categorias do Brasil todo, temos nos reunido para tratar de propostas de reforma de execução. Eu sou, com muito orgulho, o único representante do Estado de Minas Gerais lá. E o que eu posso trazer aqui aos colegas, que é o futuro, um futuro próximo, é que o CNJ está trabalhando com o desenvolvimento de uma plataforma que vai servir para buscar bens dos devedores em qualquer lugar do Brasil. Se essa plataforma realmente funcionar, que é o que eles têm chamado lá de Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que ganhou o apelido de Sniper, o apelido não é dos melhores, mas a ideia é essa, de realmente buscar onde os bens estão, nós vamos contribuir para a efetividade da execução. Porque, pelo menos para o leigo, para o homem médio, para usar uma expressão clássica, para aquele sujeito que não é como nós, que se debruça para o direito, não parece nem um pouco razoável que ele ganhe uma causa depois de anos e anos litigando e não consiga receber o bem da vida que ele efetivamente ganhou. Né? A sentença, o acórdão, a decisão judicial, ela é comemorada pelos advogados, ela serve para pontuação na carreira do juiz, ela atende os interesses de todos nós, operadores de direito, mas para o cidadão, ela é um pedaço de papel, ou um arquivo previsto hoje no PJE, no sistema eletrônico. A sentença não paga mercado, o acórdão não paga o cartão de crédito, a decisão judicial não paga a mensalidade da escola do filho. Não adianta a gente ter uma decisão que não pode ser implementada, não pode ser cumprida. E no futuro, se esse sistema funcionar, a ideia é que as pessoas que dilapidam seu patrimônio para tentar fraudar a execução não tenham tanta sorte como tem hoje. O sistema vai permitir, portanto, uma busca integrada feita por qualquer juiz de qualquer comarca para encontrar bens onde eles estiverem. Porque hoje é muito fácil, em certa medida, praticar um ato de fraude. Eu sou um devedor, em vez de comprar um bem na minha comarca, eu compro um bem, por exemplo, lá no Ceará, na beira da praia. Como o sistema não é integrado, dificilmente isso vai acontecer e vai aparecer. Eventualmente um imóvel talvez seja mais fácil, mas basta pensar num veículo, basta pensar em outro bem, ou até mesmo algum bem não registrável. Né? Então nós temos que pensar com a cabeça para o futuro. E esse é um sistema que está aí sendo desenvolvido, né? Ainda está em segredo, ainda está em sigilo, ainda não tem mais detalhes, mas isso provavelmente vai acontecer ainda esse ano. Então são aí algumas ideias que eu penso para o futuro, que tem relação direta com o CPC, e para ficar dentro do meu tempo proposto, salvo melhor juízo, falta um minuto, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e queria aqui também convidar os colegas a continuar o debate pelo Instagram, @professor Márcio Faria, pelo canal do YouTube, youtube.com/professor Márcio Faria, ou pelo Facebook, ou Twitter, enfim, as mais diversas redes sociais aí. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição dos colegas para o debate, para sempre que precisar. Uma boa noite, obrigado.